questões. Na aula anterior, eu estava falando sobre as ferramentas, né? Aqui da caixa de ferramentas aqui do Corel, das formas, tá? Formas básicas em si. Hoje nós vamos ver como alterar essas formas a partir dessa ferramenta aqui chamada ferramenta forma, tá? Que é utilizado o atalho F10, tá? Todas as formas elas podem ser alteradas. O próprio nome diz, né? Formas. Vamos alterar o seu formato, tá? Então vamos pegar aqui as mais básicas, né? No caso a ferramenta retângulo, e vou fazer um retângulo aqui para vocês, ó, tá? Então nós temos aqui um retângulo. Vamos fazer uma elipse, tá? Vamos fazer aqui um polígono, certo? Vamos escrever um texto, né? Por exemplo, Corel Draw, tá ok? Tá? Então aqui, todos eles aqui nós estamos em umas formas básicas aqui do Corel, inclusive o texto, tá certo? Bom, quando a gente pega e seleciona esse objeto, né, os objetos, todos eles, tá? Através da ferramenta de seleção, eles criam essa alça de redimensionamento, tá? Então, uma vez que você clica, ele faz a alça de redimensionamento, de forma que você pode alterar. Quando você clica, né, aqui, 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 no caso do retângulo ou aqui, ele aumenta o tamanho ou diminui o tamanho em proporção. Quando você clica aqui do lado, você aumenta a largura, ou quando você clica aqui em cima, você aumenta a altura. No caso da elipse, né, a gente pode alterar assim, ó, altura, largura, mesma situação, tá? E aqui o dimensionamento, né, proporcional, tá? Então todos eles vão ter o mesmo comportamento, tá vendo? Olha só, inclusive o texto, tá? Olha só. Se eu quero aumentar em proporção, faço isso, tá? Isso quando a gente utiliza a ferramenta seleção, tá? Agora, se a gente utilizar a ferramenta forma, o comportamento vai ser um pouquinho diferente. Então, ó, clico aqui na ferramenta forma ou utilizo o atalho F10. Vamos aplicar a ferramenta forma sobre, né, o nosso retângulo. Quando a gente clica aqui, observe que as alças ele modificou de posição, tá? E aqui ficou uma linha tracejada, tá ok? Diferente da ferramenta seleção, tá? Em que os quadradinhos aqui, ó, ficam para o lado de fora. Então vamos voltar, olha só. O que eu vou fazer, né? Onde eu tiver um nó, eu posso editar esse nó. Então basta posicionar ele aqui, clica, segura e arrasta ele para dentro. Para fora ele não vai. No caso aqui do retângulo é só para dentro. O que eu faço? Eu estou trabalhando com o arredondamento aqui dos cantos. Tá ok? Vamos clicar aqui em voltar. Uma outra característica também da ferramenta, no caso quando a gente aciona a ferramenta forma aqui do retângulo, tá? É que tipo de trabalho que você quer que faça aqui nos cantos, né? No caso, olhando aqui a barra de propriedades, né? Vocês podem observar que ele está marcando aqui, ó, canto redondo. Se eu utilizar aqui, ele está canto com vieira, tá? Então vamos ver o que é o canto com vieira. Pega aqui, seleciona e puxa para dentro. Observe o que é o canto com vieira, tá? Retorna. Também posso utilizar, no caso da ferramenta forma aqui, né? Esse canto chamado canto chanfrado. Clica aqui, arrasta, tá? E agora você vê que ele chanfrou os cantos, tá ok? Vamos voltar. Isso tudo aplicado sobre, no caso, a ferramenta forma, aplicado sobre, né, o retângulo, tá? Uma outra coisa que nós temos aqui, que a gente pode ajustar na barra de propriedades, tá? É aqui, ó, essas 4 caixinhas aqui, tá? Quando esse cadeado está fechado e a gente aplica, né, a modificação da forma no retângulo, ele vai fazer isso aí nos 4 lados, tá? Mas se eu abrir o cadeado, tá? Se eu abrir o cadeado, eu posso alterar uns valores aqui de forma que eu trabalhe apenas com um dos lados para trabalhar, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou pegar, abrir esse cadeado e vou digitar só um valor somente aqui nesse canto aqui, ó, tá? Então, por exemplo, vou colocar, por exemplo, um valor 5. Observe que ele chanfrou só esse aqui. Se eu colocar, tá, o 5 para o lado de cá, ele vai chanfrar somente esse lado, tá ok? Então, para isso, esse cadeado ele tem que estar aberto. Caso ele esteja fechado, tá? E a gente utiliza a forma agora, eu quero voltar. Se eu voltar ele aqui, ó, olha o que ele fez, tá? Ele alterou um pouco esses outros dois aqui. Por quê? Porque eu estou abrindo aqui em proporção e ele está alterando a minha forma,
tá certo? Então é a ferramenta forma sobre, tá, um retângulo. Vamos aplicar a ferramenta forma agora em cima, tá, da elipse. Clico aqui na ferramenta forma, o nó está aqui, tá? O comportamento na ferramenta elipse vai ser um pouquinho diferente na ferramenta no retângulo, tá? Na forma retangular, tá? Então clicamos aqui, ó, no nó, segura, tá? E agora a gente arrasta ele para os lados. Se eu arrastar para o lado e para dentro, ele faz isso. Olha só, arrastando para o lado e para dentro, ele faz isso. Arrastando para o lado e para fora, ele faz isso. Tá? Então aqui nós temos ela como formato aberto e aqui nós temos uma forma, né, parecido com um pedaço de pizza, tá certo? Então aqui está, no caso, o uso da ferramenta forma sobre, né, uma elipse. A ferramenta forma sobre, né, um polígono vai ter um outro comportamento. Se eu clicar aqui ou qualquer outro ponto e arrastar, clica, segura e arrasta ele para dentro, olha só o que ele faz. Ele me criou uma estrela. Posso também inclinar ela um pouquinho, olha só. Tá? Então esse é o trabalho, no caso da ferramenta forma sobre, tá, o polígono. Ferramenta forma sobre o texto. Posso fazer isso aqui, tá? E fazer isso aqui, ó. Tá? Isso aqui, pessoal, esse afastamento que eu estou fazendo aqui é diferente de utilizar a ferramenta seleção, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar ele dessa maneira, só para vocês verem a diferença. Vou puxar uma linha guia aqui, né? Só para a gente usar ele como referência. Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui em 0, depois eu explico para vocês por quê, tá? Eu vou dar Ctrl, e aqui menos 10. Eu vou dar Ctrl D. Tá? Depois eu explico para vocês a ferramenta direitinho. Então aqui, ó, tem um objeto duplicado na mesma, né, posição aqui no eixo X, tá? Primeira coisa, vou clicar aqui com a ferramenta seleção. Clico aqui no dimensionamento e vou trazer ele até aqui, ó. Até ele encostar na linha guia. Olha o que aconteceu. Agora eu vou utilizar a ferramenta seleção. Vamos ver a diferença? Olha só. Tá? Então o comportamento foi totalmente diferente, né, utilizando a ferramenta forma em relação à ferramenta seleção, tá ok? Então tudo isso aí que nós falamos, ó, nós estamos aplicando, trabalhando sempre com a ferramenta forma, tá? Então essa ferramenta aqui, ela pode ser utilizado em vários desenhos, tá? Em vários desenhos. Tá? E a gente vai usar bastante essa ferramenta forma aqui, principalmente quando nós estivermos trabalhando, tá, com vetorização de imagens, tá ok? Vamos lembrar sempre que todos os objetos nós temos essas propriedades e que nós vamos ir alterando, tá, de acordo com a nossa necessidade, tá ok? Bom, gente, vamos apagar essa linha guia, que eu usei só como referência, né? Linha guia eu não preciso explicar mais para vocês, porque eu já expliquei isso aqui em aulas anteriores, tá certo? E agora eu vou mostrar para vocês, tá, um fator interessante. Eu comentei na aula anterior, principalmente a respeito do texto, né? Principalmente ao que se refere à ferramenta texto, que toda vez que você fizer um texto, tá, e mandar essa arte para uma gráfica, converta o texto em curva, tá? Por quê? Porque se por acaso lá no software lá no Corel lá da gráfica lá, ele não tiver a mesma fonte que você utilizou, tá? Ele vai ter que substituir por uma fonte similar. E nem sempre o resultado é o desejado, é o que você espera, tá? Então não mande como fonte, mande ele como curva, tá? Então faça a conversão dele em curva, tá? Então vai falar, mas como assim converter ele em curva, tá? Aqui ele está em texto, ele tem uma fonte Arial, tá? Tá com esse tamanho de fonte. Se você clicar com ele no objeto com o botão direito do mouse, tá? Ele vai abrir essa telinha aqui pra gente. Vocês vão vir aqui, ó, em converter em curvas ou utilizar o atalho Ctrl Q, tá? Vou fazer isso aqui só para vocês verem o que vai acontecer agora, ó, tá? Ctrl Q. Agora ele é uma curva, tá? Ou seja, ele não é mais um texto, tá? Embora ele esteja escrito, mas não é mais um texto, ó,
tá? Porque, olha, sumiu na barra de propriedades o tipo de fonte, o tamanho, etc, tá? Então, mesmo que eu venha aqui para clicar na ferramenta texto para tentar editar isso aqui, eu não consigo mais, tá? Então, eu já entro mais um detalhe, tá? Só converta também uma fonte em curva se você tiver certeza que o seu texto está acabado e correto, tá? Ah, mas eu escrevi errado alguma coisa. Converter em curva, pode apagar e começar tudo de novo, tá certo? Aqui eu continuo tendo ele, tá, no formato texto, ó. Então, se eu clicar aqui na ferramenta texto, tá, eu posso editar Corel. Vamos supor que eu tivesse escrito Corel Draw errado, então eu posso escrever ele da forma certa. Tô brincando, tá? Mas aqui eu já não tenho mais como fazer essa correção, tá? Então, cada um tem uma vantagem e uma desvantagem. No modo aqui no modo texto, eu posso editar. Porém, se você leva para um outro computador, né, que ele tem o software, o Corel instalado, mas não tem essa fonte, você tem problema. Aqui não, aqui você, como você já converteu em curva, você pode levar para qualquer computador que vai abrir, porque ele está no formato de desenho e não mais em formato de texto, tá? Desvantagem, aqui eu posso editar o que está escrito, aqui não, tá? Então, como eu falei, cada um tem uma vantagem e uma desvantagem. E as formas também podem ser convertidas, né, em curva. Todas as formas eles podem ser convertidas em curva, tá? Então acontece qual que é a diferença, tá? Vamos apagar aqui, ó. Vamos pegar o grupo aqui, vamos apagar. Então vou fazer novamente, ó, retângulo. Vou fazer a elipse e vamos fazer um polígono. Vocês viram que qual era o comportamento da ferramenta forma sobre esses três elementos enquanto eles estavam em forma, tá? Agora eu vou converter todos esses três objetos, tá, em curva. Eu posso selecionar ele aqui, clicar aqui nesse botão, ó, converter em curvas, novamente atalho Ctrl Q, tá? Ou se não, clique com o botão direito, converter em curvas, tá? Posso também selecionar um grupo de objetos, no caso aqui, tá? Vim aqui converter em curvas. No caso, eu já vou converter os dois ao mesmo tempo, tá? Então, todos os três objetos agora, tá, eles não são formas mais. Eles mantiveram a sua aparência, porém, eles não são mais considerados como formas, e sim como curvas. Ah, mas qual que é a diferença? Vamos ver? Selecionei a ferramenta retângulo. Selecionei a ferramenta forma, tá? Ah, mas continuo tendo, né, os meus nós. Ah, então agora vamos ver o que vai acontecer. Vou clicar aqui e vou jogar para dentro, tá? Anteriormente ele ia, né, modificar os cantos para mim. Agora olha o que acontece. Olha só. Tá certo? Ah, mas eu não quero isso, eu quero do jeito anterior. Tem como converter isso aqui novamente em formas? Se vocês observarem aqui, não tem jeito. Não existe essa opção, tá? Então, uma vez que você transformou em curva, não dá para voltar mais para formas, tá? Então, mesma situação do texto, tenha certeza que você já fez o que tinha que ser feito, tá? E nos outros objetos, vai acontecer exatamente a mesma coisa, ó. Na elipse, clicando aqui em formas, eu não vou mais conseguir, né, fazer aquela pizza ou fazer ele abrir, tá certo? Olha só o que vai acontecer, ó. Tá vendo? Aqui antes eu conseguia fazer uma estrelinha, se eu puxar ele aqui para dentro ele faz isso, né? Então tá aí o resultado da gente transformar as formas, né, em curvas, tá? O comportamento da ferramenta forma sobre um objeto que foi desenhado, né, pelas formas básicas do Corel, ele tem uma característica de edição, e o que foram convertidas em curva terão outra característica, tá certo? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima videoaula.